Tá ótimo, obrigado. Então, nessa ação penal 503-780018, depoimento do senhor Roberto José Teixeira Gonçalves. Senhor Roberto, como eu adiantei, o senhor está como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal, certo? Certo, perfeito. Foi informado aqui pelo Ministério Público que o senhor teria aderido a um acordo entre o Ministério Público e Carioca, um acordo de leniência. É isso mesmo, senhor Roberto? Sim, senhor. Por conta desse acordo, senhor Roberto, o senhor também assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade aqui perante a justiça, certo? Certo, sim, senhor. Então, além desse seu compromisso como testemunha, o senhor tem esse outro compromisso também, sim? Perfeito. Eu vou passar a palavra agora ao Ministério Público para as indagações. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Roberto, tudo bem? Boa tarde, tudo. O senhor era executivo da empresa Carioca? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento de tratativas relacionadas à obra Novo Sempis? Tenho, sim, senhor. Em relação a essa obra, houve ajuste de empresas para fraudar a licitação? Houve, sim. Você pode explicar de forma bem sucinta qual que foi o contexto desses ajustes? Então, por volta aí de 2006, início de 2007, surgiram alguns projetos da Petrobras que tinham mais ou menos os mesmos objetos, que eram construir sedes ou filiais, eu não sei exatamente o nome, da Petrobras, uma no Espírito Santo, tinha um laboratório do Sempis aqui no Rio de Janeiro, tinha o CPDI ou CIPD, depende dos apelidos, e ainda acho que tinha um prédio em Santos que acabou não saindo. E, em função disso, as pessoas que foram convidadas, a Petrobras faz tudo por convite, né? E as pessoas que foram convidadas para essas obras, as empresas, eram mais ou menos as mesmas. Então, daí se promoveu, os agentes comerciais dessas empresas estão sempre em contato, estão sempre se falando no mercado, e aí eles conseguiram fazer algumas reuniões para delinear, para começar a buscar esse acerto entre as empresas. Quais eram as empresas que participaram desse ajuste? No Sempis ficou a OAS como líder, a Carioca Engenharia, a Chaim, a Construbase e a Construcap. Na sede da Petrobras em Vitória, ficou a Norberto Odebrecht, a Camargo Correia e a Hot Schiff. E no CIPD ficaram a Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, que era líder, e a Mendes Júnior. Certo. E transcorreu tudo certo na licitação? Esse ajuste teve efetividade desde o início? Teve algum problema? Teve alguma outra empresa de fora? Não, houve sim. Desculpa. Teve alguma outra empresa houve, de sim, fora? Houve sim. No caso do Sempis, houve uma empresa chamada W Torre que não fazia parte do acerto, e ela apresentou uma proposta que era mais baixa do que a do consórcio Novo Sempis, do qual nós fazemos parte, né? E aí ela foi até inabilitada algum tempo depois de ter apresentado esse preço, mas recorreu à própria Petrobras administrativamente e conseguiu voltar para a concorrência, mas no final das contas acabou não levando, porque ela não atingiu o preço final que a Petrobras queria, e houve uma negociação com ela que deu uma vantagem indevida para ela,
para que ela não baixasse o preço, para que o consórcio Novo Sempre pudesse dar um preço menor e sim ganhar a concorrência. E quem que era o responsável por essa negociação por parte das empresas cartelizadas do consórcio e por parte da W Torre? Olha, por parte das empresas, foi delegado ao líder do consórcio, no caso a OS, o senhor Agenor, para que ele fizesse essas negociações, né? E por parte do W Torre, eu acho que foi, porque eu não conheço a pessoa, foi o senhor Caçador, não sei exatamente qual é o nome dele certo, e o Caçador. Depois o W Torre pode ter, o próprio Walter Torre deve ter autorizado ou deve ter participado de alguma reunião, que aí eu realmente não tenho essa informação para dar para o senhor. E foi pago isso? Foi pago sim, e dentro do consórcio Novo Sempre. De que forma foi pago? Transferência bancária, dinheiro em espécie? Olha só, ao que eu sei, isso foi pago fazendo a geração desse próprio dinheiro lá na obra do Sempre. Que no fundo aí todo mundo tinha que aportar dinheiro para fazer a obra normalmente, e aí aportava um pouco mais para se pagar. Agora, se se pagou isso à vista, se se pagou em X parcelas, quem gerou, eu realmente não sei, porque eu não participava do dia a dia operacional da obra. Certo. Além disso, houve também pagamento para alguém dentro da Petrobras para ajudar esse intento das empresas de vencerem a obra, fraudarem a concorrência? Não, dentro da Petrobras não. Tinha uma pessoa, de nome Mário Góes, que recebia vantagens indevidas e a gente acredita, e hoje tem certeza, né, acreditava, que ele era um representante de uma pessoa, pelo menos, dentro da Petrobras, e que ganhava essa vantagem indevida. Existia essa propina diretamente para alguém da Petrobras via o Mário Góes. E o Mário Góes, ele recebia de que forma ele recebia os recursos? Olha, ele recebia, no nosso caso, que era um caso bastante específico, nós saímos, no começo, isso começou a ser gerado no próprio consórcio, e a partir daí nós fazemos o acerto direto com o Mário Góes. Então, a gente pagava, uma parte disso foi paga em espécie, né? E a outra parte foi paga em contas externas fora do Brasil. Para gerar o recurso em espécie, qual que era o procedimento que era adotado na Carioca? Era o procedimento, a gente tinha a própria nossa diretora financeira, a doutora Tânia Fontinelli, ela fazia a geração desses recursos, seja através de contratos superfaturados, né, se cobrava mais, gerava um dinheiro paralelo, ou até contratos fictícios que a gente fazia com algumas empresas que a gente conhecia, ela conhecia. Sabe quais empresas eram? Não, eu não sei exatamente. Claro, a gente está vendo aí a SAD, mas tinha várias empresas, não ficava numa empresa. A gente pegava muitos subempreiteiros de terraplanagem, muito fornecedor, muita empresa que já tinha uma certa confiança de trabalho com a gente e ia fazendo esse tipo de transformação. Qual que era a estrutura hierárquica de conhecimento desses fatos dentro da Carioca? A estrutura hierárquica era a máxima possível. O próprio acionista, dono da empresa, sabia de todas essas transações que não eram, vamos dizer assim, pelas vias normais. Tudo que era caixa 2 gerado teria que ter a aprovação dele de qualquer maneira. Então ele sabia de todas
as transações que eram feitas. Certo. Mais alguém além dele, abaixo dele? Não, o Ricardo Júnior também sabia da maioria das vezes, e a Tânia Fontinelli, claro que ela sabia que ela que gerava todo o recurso. Certo. E eu, obviamente, também sabia daquelas partes que eu estaria envolvido, vamos dizer assim. Satisfeito, Excelência. Obrigado, senhor Roberto. Aceita a votação? Tem Pois não. perguntas? Os defensores. O defensor no Rio de Janeiro. Sem perguntas, Excelência. Alguns esclarecimentos pelo juízo aqui muito rapidamente. Senhor Roberto, como é que surgiu essa questão do pagamento ao senhor Mário Góes pela OAS ou pelo consórcio? Isso foi definido em alguma reunião ou não? Isso foi definido, sim. Entre a parte, entre a área comercial na época, que a obra estava virando obra, ou seja, estava se ganhando a obra, e o momento que o senhor assina o contrato, foi nesse momento que foi apresentado pela líder que nós tínhamos que pagar ao Mário Góes uma percentagem que vai gerar em torno de 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que isso variava em função das obras. Mas foi comunicado a gente pelo líder da obra, né? Tá, mas e nós achamos... Desculpa. Foi comunicado diretamente ao senhor? Não, a mim não. Para quem foi comunicado? Isso foi comunicado. Desculpa. Para quem foi comunicado? Então, isso aí foi comunicado. O Luiz Fernando tomou ciência disso, se eu não me engano, no final da parte comercial, e um outro diretor nosso de operações, o Álvaro Monerá, tomou conhecimento final disso na hora da operacionalização da obra, de começar a obra em si. O senhor chegou a ser comunicado disso diretamente por alguém, não? Por exemplo, pelo pessoal da OAS ou pelo pessoal das outras empresas? Não. Fui comunicado internamente. O próprio Luiz Fernando e o Álvaro me falaram sobre esse tema. Até para poder dar partida para a liberação desses recursos. E por que pagar esses valores? Qual que foi o motivo apresentado? Por que pagar para o Mário Góes, para pagar para o pessoal da Petrobras? Perfeito. Não tinha motivo, nós não recebemos nenhuma vantagem, eu posso lhe garantir, pelo menos da minha parte, da parte da Carioca, eu não vi nenhuma vantagem nisso daí. O que a gente tinha é que ali nós estávamos começando uma relação com a Carioca. A Petrobras estava fazendo investimentos grandes, os planejamentos da Petrobras falavam de números bastante grandes, e a nossa intenção, definitivamente, era aproveitar e desenvolver esse mercado de Petrobras. Então a gente não quis, de maneira nenhuma, sair desse circuito, que a gente imaginava que isso poderia amanhã nos trazer alguma vantagem, ou uma não punição por qualquer coisa, enfim. Foi simplesmente porque a gente queria ter um contato mais próximo da Petrobras. E a gente pensou que com isso poderia chegar lá. Aquela questão lá dos 18 milhões também, esse pagamento à W Torre, foi definido em alguma reunião entre as empresas participantes do consórcio ou das licitações? Então, isso foi delegado ao seu Agenor, né, em uma reunião em que participaram algumas empresas, talvez não todas, ao que eu sei. Né? Foi delegado a ele e ele negociou, eu não sei se ele usou outro tipo de recurso para negociar, com quem é que ele negociou diretamente. Certo. Não, isso o senhor já falou. Quem participou pela Carioca dessa reunião? Foi o Ricardo Júnior. Tá. O senhor eu acho que foi o Ricardo Júnior. Não participei. A minha função ela não era nada institucional e muito menos comercial. Era uma função muito mais, apesar de ter o nome de diretor-geral, a minha função era muito mais para a operação do negócio propriamente dito, tecnicamente, fazer a obra andar, etc. Senhor Roberto, certo. Senhor Roberto, mesmo pagando 18 milhões o negócio ainda valia a pena? Porque 18 milhões, convenhamos que é um valor alto. Sim, senhor, é alto, sim. Eu acho que ele acabou não valendo a pena,
porque a obra foi muito mal, a obra com 5 empresas com culturas completamente diferentes, num preço que se mostrou ao longo do caminho muito apertado, e a gente não conseguiu recuperar, recuperou uma parte, mas não recuperou tudo. Então, enfim, não foi nada proveitoso. Se tivesse que fazer de novo, a gente está sabendo o fim da história, obviamente a gente não teria pago. Ciência. Tá bom. Era isso, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Roberto José Teixeira Gonçalves.